Só deixa eu encontrar aqui. E primeiro a gente começa com a rodada de apresentações, né? Podemos começar. Vocês querem esperar uns 5 minutos até eu conseguir encontrar aqui Não tem a problema. apresentação? Eu vou dar um tempo também. E mais pessoas vão chegando também. Daí a gente pode começar com a rodada de apresentação. Isso. E eu já coloco os slides. Beleza. Achei. Aí acho que só você tem o controle, né? Para passar os slides. Eu? Acho que sim. Acho que não tem como a gente assumir daí. Tá. Não, pode deixar. Eu deixo a segunda tela aqui, aí eu consigo ver vocês e passar. Eu fiz uma armadilha pro gato não subir na mesa. Agora ele não vai conseguir. Tá. Bom dia, gente, pra quem entrou aí. Tá. Cadê esse arquivo? Eu vou testar fazer a projeção, só para ver como que se vai dar certo, mas aí eu logo tiro pra gente fazer a apresentação. Ai, que demora esse computador. Tá bom, Tayara. Sem problemas. Vê se vocês conseguem olhar. Tá, vocês estão vendo o quê? Tá falando que você iniciou um compartilhamento, mas ainda não dá para ver. Agora dá para ver. Assim vocês conseguem ver? Tá, fechou. Beleza. Vou parar de compartilhar. Beleza. Top. Acho que esperamos mais uns 2 minutinhos. Ou querem já começar? Acho que vamos esperar um pouco mais, né? Para ainda ter pouquinha gente. Tá.
Que frio, né? Nem me fale. Essa noite foi difícil. O bom é que esquenta pela manhã, né? É, então, pelo menos tá fazendo sol, né? Eu não sei se é real, mas tá dizendo que tá 1 grau. Eu vi isso também. Eu acredito que seja. Eu Deixa eu acredito. ver assim. No meu também tá marcando. 1 grau. Aham. 1 grau. Nossa. Grande dia para o sulista. Acordar com Vantagem de se frio. apresentar online, pelo menos, né? Olha, Para quem entrou agora, a gente tá só esperando mais um pouquinho e já vamos começar. Bom dia. Oi, Elaine, bom dia. Bom dia. prof. Será que a gente não começa? Pelo tempo, talvez. Acho que sim, acho que podemos começar então. A gente ia pensar em fazer uma roda de conversa primeiro, assim, perguntar, né, quem são vocês, o que vocês fazem, como que vocês vieram parar aqui, basicamente. Enfim, uma roda de apresentação mesmo. Eu posso começar, meu nome é Manuela, eu faço parte do Projeto AMAR, do Projeto MOVE, da Universidade Federal do Paraná. Já faz uns 3 anos, assim, que eu estou no MOVE, e no AMAR a gente está trabalhando desde 2019. Posso ir em seguida. Eu sou a Luísa, também estudo psicologia na Federal. Eu também faço parte do projeto MOVE, que atende a população migrante. Esse é meu 3º ano. E trabalho pelo projeto AMAR também, no meu 2º ano. E, enfim, acho que é isso. Bom, meu nome é Vitória. Eu fui extensionista do MOVE. Aí eu saí em 2019. Sou estudante de psicologia, né? Assim como as meninas, estou no último ano da graduação. E fui extensionista do MOVE, até que eu saí do MOVE, mas estou me destinando a 2 frentes de trabalho que, de certa forma, estão inseridas no MOVE, que é o AMAR, esse trabalho com as mulheres, e o Pequenos do Mundo, que é uma atuação com crianças
crianças migrantes através da psicologia da educação. E a princípio é isso. Se vocês não se sentirem à vontade, podem colocar no chat também essa apresentação breve de quem vocês são, o que vocês fazem. Bom, acho que eu vou me apresentar, então. Ah, desculpa, Tayara, queres falar? Por favor. Não, pode falar. Eu vou falando depois. Então, bom dia a todas e todo, Alexandre. Sou Elaine, sou professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Paraná. Acho que já encontrei vocês todos nas mesas de ontem. Talvez eu não consigo saber o nome, né? A pessoa que está com fio no final do nome aqui, mas acho que a Maia, a Tayara e o Alexandre, a gente teve a oportunidade de se encontrar nas mesas de ontem. Eu coordeno o projeto MOVE e essa ação, um projeto que chama AMAR, e acompanho né, as meninas nesse trabalho que a gente desenvolve na universidade. Me apresentar aqui como apoio. Desculpa, Dayara. Pode seguir. Se pudesse apresentar, Tayara, agora vamos ouvir você. Bom dia, meu nome é Yara, eu sou assistente social da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Goiás. E eu fiquei sabendo desse evento porque eu participo do grupo do WhatsApp, que por acaso também eu estava numa live. Esse grupo foi criado, né, numa live no ano passado, e a partir desse grupo que chama Migração Norte a Sul, que eu fico sabendo dos eventos. A minha trajetória com o recém é algo muito novo, e eu sempre estou acompanhando as discussões, né, todo o território do Brasil, para aprender, para ver que experiência que a gente pode aplicar aqui no estado, né, estado que a gente que não tem tantas demandas ainda de imigrante quanto os estados brasileiros que são fronteiriços. Mas hoje eu aqui para poder aprender um pouco com você, entender mais essa questão da migração. Né? Então, vamos por disso. Daqui a pouco eu abro a roda. Obrigada. Legal, obrigada, Tayara. Bom dia, gente. Meu nome é Maia. Eu estava participando ontem, né, da mesa que estava falando sobre o projeto MOVE, achei bem bacana. E aí hoje, quando eu vi ontem, na verdade, vi que ia ter sobre esse projeto com as mulheres imigrantes, achei bem legal, né, porque eu faço mestrado tentando entender o papel das redes de mulheres imigrantes na produção de saúde aqui em São Paulo. Então, acho que vai ser um debate bem bacana para aprender mais sobre essa experiência que vocês tiveram, né? E é isso, gente. Obrigada. Oi, bom dia. Meu nome é Olivia, eu sou estudante de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais, né, da UFMG. Eu estou iniciando meus estudos sobre migração por agora, assim, que eu estou numa IC, que estuda a trajetória laboral de imigrantes haitianos aqui em Belo Horizonte. Eu sou carioca, então, assim, já tenho essa pequena mobilidade aí. E
Vim para cá para ver mesmo, né, como é que vai ser o debate, entender melhor até essa questão com relação ao gênero, né, porque a minha IC particularmente não é focada nos estudos de gênero. E, enfim, estou aqui para estudar melhor mesmo, ver, conhecer outros projetos, ampliar realmente conhecimento. Gente, desculpa, só vou me apresentar rapidinho. Sou Alexandre, estou aqui como apoio, mas também, desde que eu vi a atividade inscrita, tive interesse, conheço a Vitória da rede, né? A gente já se encontrou em algumas reuniões. Enfim, qualquer coisa que precisarem, estou por aqui. Priscila e Carla, nós estamos fazendo uma rodada de apresentação. Então, se vocês puderem se apresentar brevemente, só dizendo como vocês chegaram à apresentação aqui na plenária, né? E a interesse no tema, a sua participação. Rapidamente. Tá meio cortado. Tá cortando, Priscila. Eu tenho dificuldade de escrever aqui. Pode escrever se quiser, Pri, fica à vontade. Priscila, não está dando para te escutar. Tu escuta a gente? Priscila? Acho que eu vou apresentar a Priscila, se ela me permitir, rapidinho. A Priscila é mestranda do programa de psicologia aqui da Universidade Federal do Paraná. Ela é psicóloga da rede de saúde em Guarapuava e trabalha com mulheres, né? E trabalha com as questões de violência contra as mulheres na cidade onde ela trabalha. E ela é uma grande parceira do projeto, né? A Priscila caiu. Então, acho que eu fiz questão de apresentá-la porque ela é uma das pessoas chaves para esse projeto, né? É uma pessoa que tem uma experiência prática na área da saúde, no atendimento a mulheres que passam por situação de violência, e ela, enfim, ela constrói, nos auxilia muito na construção das atividades desse projeto, né? Nessa especificidade que é o trabalho com as mulheres migrantes e refugiadas e apátridas, né? Temos essas 3 classificações, enfim, condições de estadia no Brasil. Bom, acho que eu vou me apresentar, então. Bom dia, meninas. Meu nome é Carla, eu participo com as meninas do AMAR, sou extensionista do projeto MOVE também, coordenado pela professora Elaine. E acredito que é isso. É muito bom estar aqui vendo vocês e tomara que a gente tenha um bom encontro hoje.
Obrigada, Carla. A Vicky caiu também, ela já está voltando. Pequenos problemas técnicos. A Vicky está com a apresentação dos slides, ela já volta então, a gente pode começar logo então. Aí a gente pensou em apresentar os slides e daí abrir para uma discussão e falar sobre as propostas depois disso. Uhum. A ideia é trazer um pouquinho do que a gente faz, né, mas principalmente das demandas que a gente se depara na nossa prática, né? Quem são essas mulheres que a gente atende, quais são os desafios dessa prática, né? Como com a pandemia tudo tem se tornado muito mais difícil e alguns contornos, né, ganharam vida nesse momento, assim. Então a ideia é essa, trazer essas demandas, dar voz a essas demandas que chegam ao projeto e falar um pouquinho das nossas ações, das estratégias que a gente elabora frente a essas demandas, assim. Acho que enquanto a Vicky não entra, acho que é importante de dizer que o Amar ele existe desde 2019, né? Ele surgiu no contexto de demandas que chegaram ao projeto do MOVE, que é esse projeto mais amplo, né, que a gente trabalha, muitas pessoas aqui trabalham. E o nome do Amar é Aliança de Mulheres Migrantes, Apátridas e Refugiadas. Então, só dando essa contextualizada mesmo. Vicky voltou? Podemos apresentar já, Vicky, quando você estiver pronto. Tá, eu tô pronta. Perdão, caí aqui. Sem problema. Tá, então eu começo apresentando o projeto. Ai, perdão. Deixa eu compartilhar a tela. Share. Vocês estão vendo? Estamos sim, Capinha. Tá, então, primeiramente queria agradecer a presença de todos. Eu, Manuela e a Luísa fazemos parte do AMAR, que é a Aliança Mulheres Migrantes Apátridas e Refugiadas. Hoje a gente vai falar um pouco sobre esse trabalho que vem sendo realizado desde 2019 nesse projeto, que era vinculado ao projeto de extensão, vinculado ao projeto de extensão MOVE, mas por ter uma certa autonomia, ele tem um caráter específico, e por isso que a gente optou por fazer uma apresentação única do AMAR em si. A apresentação intitulada Mulheres Migrantes e Refugiadas no Brasil durante a pandemia da Covid-19, um olhar desde a prática de um projeto de extensão universitária. Então, vou passar a palavra para a Manu, ou para a Lu, que vai começar. É para a Manu mesmo. Pode passar adiante, Vicky, por favor? Bom, né, e por que criar um projeto, né, delimitar um projeto voltado às questões de violência, né, contra as mulheres migrantes? Quando se pensa em violência, quando se fala sobre violência, se pensa muito nessa violência, né, fora de casa, nas ruas, com uma pessoa estranha, né? Você ensina para os seus filhos, não fale com estranhos. Mas o Atlas de Violência, de 2020, ele vem mostrar que a violência no Brasil tem um recorte de gênero, tem um recorte de raça, de classe, enfim. Então, falar um pouquinho disso, né? Esse documento traz que no Brasil, em 2018, foram assassinadas 4.519 mulheres. Isso resulta em uma mulher a cada 2 horas.
68% dessas mulheres eram negras e 39% dos assassinatos aconteceram dentro de casa. Pode passar, por favor, Vicky. Enquanto 39% dos óbitos das mulheres aconteceram dentro de casa, apenas 14,4% dos óbitos de homens aconteceram dentro de casa, né? Demonstrando que há aí um recorte de classe, né? Há um lugar onde mulheres morrem mais, no ambiente doméstico. Enquanto ali... Enquanto 69,4% dos óbitos de homens aconteceram na rua, estrada, apenas 45,1% dos óbitos de mulheres aconteceram nesses espaços. Assim. E aqui um dado muito importante também é que enquanto houve uma diminuição de 12,9% das taxas de homicídio de pessoas não negras, né, pessoas brancas, aconteceu um aumento de 11,5% das taxas de homicídio de pessoas negras. Assim. Então, a gente trouxe esses dados para mostrar que realmente no Brasil a violência tem um atravessamento de raça, tem um atravessamento de classe, né, e de gênero. Pode passar, por favor. Então, só para fechar assim, esses dados, né, a gente vê que não só há uma subnotificação assim, de casos de violência contra mulheres, como não há indicadores assim, contra mulheres migrantes e refugiadas, desculpa. Não há esse indicador assim, de violência contra essas mulheres. Não é um dado que está presente nos documentos. Assim. Então, a Lu vai contextualizar um pouquinho melhor como que é essa questão assim, da violência contra as mulheres migrantes e refugiadas. Falando, então, sobre essa população, pode ir no slide anterior, Vicky. Perdão, deixa eu voltar. Sem problemas. Falamos sobre a população de mulheres migrantes e refugiadas, que é com a qual a gente trabalha, e tendo como base esses dados que a Manu falou, a gente vai observar algumas condições. Primeiramente, a gente pode notar a sobreposição de violências, que nem a Manu comentou, desde a saída do país de origem, o desemprego, a instabilidade, a dependência econômica, o consequente menor acesso a serviços legais e de saúde e a marginalização. Pode passar. Então, a partir desses dados, a gente queria falar um pouco mais e também refletir sobre o conceito de interseccionalidade, porque a gente acredita que ele é fundamental para compreender um pouco mais as vivências das mulheres migrantes e refugiadas e também para situar o nosso trabalho, justamente porque a gente sempre tem como base essa perspectiva. Caso alguém não tenha tanta familiarização com o termo, a interseccionalidade aborda a sobreposição ou a intersecção de identidades sociais e sistemas relacionados à opressão, dominação e discriminação. Então, nesse sentido, a gente vai ter alguns marcadores bem importantes. Primeiramente, o gênero, pensando nas mulheres, no caso. A raça, pensando principalmente em pessoas não brancas. A classe, considerando que muitas mulheres migrantes e refugiadas têm essa condição social vulnerável. E a nacionalidade e a religião, que não são marcadores tão abordados nessas discussões, mas principalmente considerando que a gente está pensando nessa população, é essencial que a gente sempre aponte esses fatores. Pode passar. Novamente, esse termo é muito importante para que a gente consiga contemplar melhor quais são as particularidades das vivências e das experiências das mulheres migrantes e refugiadas, justamente para que a gente possa desenvolver ações que sejam mais apropriadas para elas e mais contextualizadas. Claro que a gente sempre busca contemplar a singularidade de cada caso, mas a gente acredita que para isso é sempre necessário passar e analisar quais são essas condições culturais, sociais e políticas que vão atravessar as experiências dessa população. Outro ponto também, que na verdade foi abordado ontem, mas a gente acha importante ressaltar novamente, é a questão da patologização das experiências dessas mulheres. A gente consegue observar que muitas vezes a migração, e principalmente a migração involuntária, ela é observada, ela é tida como um risco à saúde mental, é necessariamente percebido como um risco. E a gente vem percebendo que essa concepção acaba centralizando
qualquer sofrimento enfrentado na pessoa migrante, ou seja, falando de uma mulher migrante, por exemplo, se ela é uma mulher migrante involuntária no Brasil, nessa lógica se percebe que por ela ser migrante, por ela ser mulher, ela sofre, apenas por causa dessas questões. Isso também faz com que a gente deixe de questionar o que nós, como país de acolhimento, temos a ver com isso. Então, nesse sentido, é sempre importante que a gente se questione se o Brasil realmente se prepara ou se ele simplesmente se propõe a acolher essas pessoas. Se a gente realmente conta com legislações e com políticas públicas que são necessárias o suficiente para proteger essa população de qualquer marginalização, vulnerabilidade, enfim. Então, a gente precisa se perguntar se a gente realmente está se atentando a essas particularidades. É muito fácil a gente cair em explicações cíclicas que vão ignorar todas essas condições sociais, culturais, políticas que operam e que imperam no país de acolhimento, no caso do Brasil, e que dessa maneira vão ser responsáveis diretamente pela opressão dessas populações. Então, nessa lógica, vão se atribuir vários rótulos, como a síndrome de Ulisses, o transtorno do estresse pós-traumático, como foram abordados ontem, ou até mesmo a depressão. E todos esses rótulos são, no caso, transtornos psiquiátricos, que mostram novamente a forte presença dessa abordagem medicalizante para se tratar o problema. E todos esses rótulos vão centralizar a razão de qualquer sofrimento puramente no ato de migrar. E, consequentemente, vão isentar o país de acolhimento de qualquer responsabilidade nesse processo. Então, por fim, vale lembrar que no momento em que a gente ignora, deixa de lembrar do papel do Estado brasileiro, das instituições brasileiras, ou até mesmo da população brasileira em toda essa situação, a gente acaba sendo conivente. Isso também é uma violência silenciosa, frequentemente não dita, mas ainda assim é uma violência. Pode passar, Vicky. Então, nesse sentido, nota-se a grande importância de desenvolver ações de acolhimento, atendimento e enfrentamento à condição de violência contra a mulher migrante e refugiada. Pode passar. Agora eu vou passar também a palavra para a Manu, para ela falar um pouco mais das demandas que chegam ao nosso projeto. Obrigada, Lu. Acho que uma coisa muito importante, assim, que ficou muito nítido na fala da Lu, é como a violência é um processo, né? E como a violência ela é multifatorial e não pode ser reduzida, portanto, a um espaço, um momento de agressão, ao fenômeno assim da violência física, né? Ela é muito maior que isso. E antes de falar propriamente do projeto, das ações que a gente desenvolve, a gente decidiu inverter a ordem e antes falar, né, quem são essas mulheres que a gente atende, quais são essas demandas que chegam ao projeto, e quais são as especificidades do nosso trabalho, né, que é voltado a essa população, né, o que tem de diferente na nossa prática, o que a nossa prática desde 2019 tem nos mostrado. Como a gente, desde o começo, a gente trabalhava as demandas no caso a caso, e a partir dessas demandas a gente ia estruturando o projeto, eu acho que faz muito mais sentido começar falando assim do projeto por esse caminho mesmo, né? Que foi o caminho pelo qual o projeto se estruturou. Então, pode passar, por favor. Pode passar de novo. Obrigada. Então, no momento a gente acompanha 13 mulheres, né? Dentre as quais 2 são brasileiras, né? Cabe mencionar que esses casos de mulheres brasileiras chegaram ao projeto, né, por meio assim do conhecimento do projeto por meio das redes sociais, por meio de conhecidos, assim que indicaram o projeto. A nossa postura, portanto, não foi a de negar um acolhimento, mas sim de pontuar que a gente é um projeto que trabalha com mulheres migrantes, né, geralmente de migrações internacionais, mas mesmo assim a gente se dispôs a realizar um acolhimento, né, auxiliar no que fosse possível, até porque eram mulheres brasileiras que tinham migrado dentro do Brasil, então só fazer essa pontuação. 5 mulheres que a gente atende são haitianas, 4 são venezuelanas, uma mulher é cubana e uma mulher é peruana.
assim, que revela assim, uma grande diversidade de culturas, né, de línguas, né, da população que a gente atende aqui no projeto. Pode passar, Vicky, por favor. Aqui a gente trouxe alguns detalhes sobre a territorialização, né, dessas mulheres. 3 delas estão em abrigos, sendo que uma está em um abrigo em Foz do Iguaçu. Uma mulher está em um abrigo para mães, né? E daí aqui a gente trouxe alguns bairros, assim, que elas estão. Cristo Rei, Tatuquara, Jardim Social, Centro, Pinhais, Sítio Cercado, Umbará. Então, assim, são espaços bem diversos mesmo, bem, né, distribuídos, e que mostram, assim, a importância, porque, por exemplo, o nosso projeto MOVE, ele fica no centro de Curitiba. Muitas dessas mulheres não têm dinheiro para pegar um ônibus para ir buscar esse serviço. Assim. Então, é uma coisa interessante de se pensar, né, em como elas precisam se deslocar para acessar alguns serviços. E como a gente precisa pensar onde estão essas mulheres, para pensar em como a gente pode articular uma rede no bairro delas, enfim, no território delas. Complementando um pouco, posso falar uma coisa, Manu? Claro. Só para critério de explicar para o pessoal que não é daqui de Curitiba, que apesar do centro, né, e o Cristo Rei serem bairros centrais, o restante são bairros periféricos que ficam ao redor de Curitiba, então são todos muito distantes do centro. Então acho que vale essa pontuação. Obrigada, Kiki. Muito bem pontuado. São lugares realmente distantes, assim. Não são de muito fácil acesso. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a passagem do ônibus aqui em Curitiba está R$ 4,50. É um valor bem elevado. Não sei como é que está aí, né, em outros lugares. Pode passar, Vicky, por favor. Aqui outra informação interessante também é a faixa etária, né, média das mulheres que a gente atende. 2 têm de 18 a 23 anos, 5 têm de 24 a 29 anos, 2 têm de 30 a 35, 3 têm de 36 a 41 e uma tem de 42 a 47 anos. Dessas mulheres, 2 migraram completamente sozinhas, 4 migraram com seus parceiros, assim, namorados, e, portanto, quando chegaram aqui, estavam vivendo com eles. 5 vieram com seus filhos, né, irmã, mas, enfim, 5 são mães solteiras, a maioria delas, só elas e os filhos mesmo. E apenas 2 possuem parentes que residem no Brasil, sendo que uma delas é brasileira, uma dessas mulheres que possuem parentes no Brasil. Então, o que revela esses dados, né? Além de uma faixa etária muito diversa mesmo, essa questão de que a maioria delas, grande parte delas, não possui uma rede de apoio, uma rede afetiva aqui nesse país. Então, muitas delas não têm com quem contar. E por isso que acaba agravando a situação de violência, porque ou elas só têm acesso mesmo a uma rede de apoio do qual faz parte o agressor, né? Ou então elas dependem diretamente de serviços e só, assim, no máximo tem uma irmã, tem seus filhos, né, que dependem diretamente delas. Então isso acaba agravando, né, a situação de violência, dificultando que aconteça uma saída de uma situação de violência, ou quando há uma situação de violência, né, institucional ou fora do âmbito doméstico, essa mulher não tem um apoio, não tem a quem recorrer. Pode mudar, por favor, Vicky. Outro dado muito, muito importante é que 9 das 13 mulheres estão desempregadas e 7 das 11 mulheres não brasileiras possuem muitas dificuldades com o português. Assim, e essas questões estão muito relacionadas, né, porque já é difícil você arranjar um emprego, ainda mais se você tem dificuldade com o português, assim. E essa questão, assim, do português é muito séria, porque vai ter repercussões até na forma como essa mulher vai acessar os serviços, né? Se é uma mulher que já não possui uma rede efetiva e de apoio aqui nesse país, né, que às vezes os únicos lugares que ela circula para fora do ambiente doméstico são serviços de saúde, né, assistência social, na maioria das vezes elas não
conseguem se comunicar muito bem, né, com os profissionais, com os servidores, o que acaba dificultando a criação de laços com essas pessoas, assim, e com os próprios serviços. E é justamente nessa circulação por esses outros espaços que geralmente indicadores, né, de que estão acontecendo violências aparecem, né? A gente sabe que os serviços de saúde são espaços em que acontecem, em que existem muitos indicadores de violência, né, de mulheres que estão passando por violência. Só que muitas vezes, assim, o que poderia ser um espaço, uma oportunidade de criação de vínculo, acaba não sendo porque não há essa oportunidade de comunicação com as pessoas que trabalham ali, né? Porque não só elas têm dificuldades com o português, mas não existem pessoas que falem suas línguas nesses espaços. Assim. Pode passar, por favor, Vicky. Outra questão importante é que das 11 mulheres não brasileiras, né, 3 estavam no Brasil havia até 10 meses, 3 estavam no Brasil havia até 1 ano, e 5 estavam no Brasil havia entre 2 e 3 anos. Então, assim, são mulheres que não estão há muito tempo no Brasil e que já passam por muitas situações muito sérias de violência, né, por situações de desemprego, vejam, por até 2, 3 anos, o que acaba gerando, assim, e agravando uma situação de vulnerabilidade social muito grave. Pode passar, por favor, Vicky. Trazendo um pouco, assim, dos casos. 2 casos foram casos de violência sexual, que culminam em gravidez, 9 casos de violência doméstica, 1 caso de violência no trabalho em âmbito doméstico, ou seja, ela estava trabalhando num ambiente doméstico, né, como cuidadora, e as violências aconteceram, né, no âmbito doméstico, mas no âmbito do trabalho também. E o caso de violência psicológica, né, ameaças por parte de vizinhos. Pode passar, por favor. Trazendo um pouco, assim, dos contornos dessas violências nesses casos, assim, com as mulheres que migram. Se observa muito, assim, é muito recorrente a retenção dos documentos, e a gente sabe, né, não que isso não aconteça com mulheres brasileiras, claro que acontece, isso é muito sério, mas o peso que o documento tem para uma pessoa que migra, né, que está em outro país, às vezes é tudo que a pessoa tem. E acontece muito nesses casos a retenção do documento e dos aparelhos eletrônicos, que muitas vezes representam a única forma de comunicação com a rede de apoio, com as pessoas que estão no país de origem, com família. O controle e a supervisão do contato com a família é algo que acontece muito. Então, assim, ficar do lado dela enquanto ela manda mensagem para ver o que ela está mandando, né? Não deixar ela conversar por telefone livremente. O controle da renda também é algo muito, muito recorrente, que a gente observou na maioria dos casos que a gente atende. Então, na maioria dos casos que a mulher, como vocês viram, está desempregada, depende diretamente da renda, né, do agressor, ou então, às vezes, tudo que tem é o acesso ao Bolsa Família, e ainda, ou alguma ajuda de algum familiar, e ainda assim, é o agressor quem controla essa renda, ainda que a pessoa que ajude seja da família dela, por exemplo. O impedimento da aprendizagem do português, que, como a gente viu, tem consequências muito sérias no estabelecimento de laços com serviços, com profissionais, com vizinhança, né, com os vizinhos, por exemplo, e impedimento também da busca por um emprego. Então, são todas estratégias, são todas violências que vão cerceando a autonomia da mulher e limitando a vivência da mulher a esse universo, né, muito restrito e muito marginalizado. O trancamento das portas quando o agressor está fora, então, assim, realmente o cerceamento da liberdade da mulher. Pode passar por não pagamento da pensão, algo que apareceu também, né? Enfim, algo que a gente sabe que acontece muito. Né? O pedido por guarda compartilhada, ainda que essa mulher não queira, né? E daí tem todo um processo envolvido. Humilhações e difamações para a rede de apoio que está no país de origem. Então, por exemplo, quando o agressor ele controla muito, né, a comunicação dela com a família, muitas vezes acaba acontecendo dele, né, difamar essa mulher para as pessoas que estão no país de origem, para os amigos, né, e pedindo que ela possa se defender,
agressões físicas, tentativa de feminicídio, violência relacionada a abuso de álcool. Pode passar, por favor, Vicky. Então, né, como a gente já falou, essa ausência de uma rede de apoio no país de acolhida, as dificuldades com a língua e a ausência de servidores e profissionais que falem as suas línguas, a dependência da renda do agressor ou a ausência de renda da mulher, são alguns fatores que acabam agravando a saída da situação de violência, né, dificultando a saída da situação de violência e agravando essa situação, né, porque na maioria dos casos ela realmente não tem uma rede de apoio, não tem com quem contar, tem filhos, precisa, né, sustentar os filhos, então são situações muito sérias. Pode passar, por favor, Vicky. E essas experiências de violências vividas, elas se revelaram na ampla dimensão daquelas descritas na Lei Maria da Penha, né? Que são a violência doméstica, que são a violência sexual, patrimonial, moral, psicológica e física. Então, por exemplo, o fato de você reter os documentos dessa mulher é uma violência patrimonial. O fato de você controlar a renda também é uma violência patrimonial. Mas essa questão do documento também se relaciona com uma violência psicológica, porque o peso que esse documento tem significa a possibilidade de ir e vir, significa a possibilidade de começar uma nova vida. Então, a gente percebe que essas violências que a gente percebeu que acontecem muito com mulheres migrantes, elas estão muito imbricadas, assim, muito relacionadas entre elas, né? Pode passar, por favor, Vicky. E ganham contornos específicos que ainda não foram descritos amplamente pelos órgãos públicos e serviços que trabalham com mulheres ou com migrantes. Então, por exemplo, essa questão assim, que acontece muito também de ameaçar que se a mulher for denunciar, como ela está com uma situação dos documentos irregulares, ela vai ser presa se ela for denunciar o agressor. Não, porque ela não pode ser prejudicada. Só que ela vai acreditar no que ele está dizendo, assim. Então, é preciso que a gente traga esse debate, né, para dentro das políticas públicas, dos órgãos que trabalham com o serviço com mulheres, porque é preciso dizer, né, que não, você não vai ser prejudicada se você tiver com a questão dos documentos irregulares, se você for fazer uma denúncia contra o agressor. Então, são alguns contornos que precisam ser um pouco mais discutidos mesmo. Pode passar, Vicky. Então, agora falando um pouco mais sobre de que forma que o Amar atua e quais são os objetivos, acho que primeiro é importante ressaltar que a gente trabalha com uma equipe interdisciplinar, que vai unir tanto alunas quanto profissionais da psicologia, do direito e das ciências biológicas brasileiras e imigrantes. Outra coisa também é que o projeto Amar, ele é vinculado ao PMUB da UFPR, que para quem não sabe é o Programa Política e Migração Universidade Brasileira, e também a Cátedra Sérgio Vieira de Mello. Vi que vou falar primeiro das ações, então acho que é um pouquinho mais fácil passar o slide antes. Isso. Então, primeiramente, é importante lembrar que essas ações foram pensadas e construídas a partir das demandas que a gente foi recebendo, principalmente no momento inicial do projeto, em que ele estava se institucionalizando. Outra coisa também é que o nosso trabalho não vai se basear simplesmente no atendimento de casos urgentes, com contatos imediatos e resoluções rápidas. O que a gente realmente se propõe a fazer são acompanhamentos prolongados para que a gente possa prestar os serviços, auxílio a essas mulheres da melhor forma possível. Então, nesse sentido, como a Manu falou, esses acompanhamentos prolongados foram mostrando que, além da violência, essas mulheres também apresentam muitas outras demandas que podem se relacionar com a própria violência. Então, primeiramente, a gente tem a ação da assistência psicológica, que consiste tanto em acolhimentos iniciais, para conhecer um pouco melhor quem é essa mulher, o processo dela, a situação dela e a demanda dela, quanto atendimentos psicológicos propriamente ditos, caso seja necessário, claro.
No momento, tudo isso está sendo feito remotamente, mas no período pós-Covid, a gente tem o Centro de Psicologia Aplicada na UFPR, que seria um espaço reservado justamente para esses atendimentos clínicos. Também temos assistência jurídica, que vai contar bastante com a colaboração da equipe do direito. E uma coisa que a gente precisa lembrar para falar dessa ação é que, já que a gente trabalha com mulheres migrantes, muitas vezes a gente encontra, principalmente na pandemia também, casos de dificuldade com a regularização migratória. No contexto que a gente está hoje, a gente vai observar uma dificuldade a mais justamente por causa do fechamento das fronteiras, os serviços já não são muito acessíveis, já que muitos estão sendo online, poucos estão sendo presenciais. Então, a equipe do direito vai ajudar com essas questões e com outras questões de documentação no geral. Outra coisa também é o acompanhamento de mulheres, a delegacia da mulher, ou que decidiram fazer a denúncia. Isso era realizado principalmente antes da pandemia, já que muitas mulheres que a gente atende não falam português ou simplesmente não têm português fluente, isso pode representar uma dificuldade para acessar esses serviços e também para compreender a legislação brasileira e que direitos que elas possuem frente a tudo isso. Então, falando nisso, a assistência linguística e a mediação cultural também se mostram muito importantes. A Isbeline não está aqui presente, mas ela faz parte da nossa equipe e ela vai atuar como intérprete e vai proporcionar esses serviços de tradução. A Isbeline é haitiana, então ela vai fazer essa mediação principalmente com mulheres que falam francês e que falam crioulo. Claro que a gente também pensa em agregar novos integrantes do projeto que também possam ser mediadoras culturais para mulheres venezuelanas, por exemplo, mas isso ainda é algo em construção. Outra coisa também que a gente trabalha é a questão das redes sociais, com a criação e divulgação de materiais informativos que são produzidos pela equipe de comunicação do projeto. Então, muitos posts que a gente faz na nossa página do Instagram, que eu acredito que a Carla já divulgou aqui no bate-papo da reunião, vão falar sobre direitos de imigrantes e refugiados no Brasil, sobre o BPC, sobre como funcionam os CRAS, auxílio emergencial, entre outros. E o nosso objetivo com isso é realmente estabelecer um contato com a população migrante para que se possa fortalecer essa rede entre essas mulheres, para que se promova realmente essa conscientização sobre quais são os direitos, enfim. Nesse sentido que a gente busca trabalhar não apenas no combate a uma violência que já se instalou, mas a uma prevenção dessa mesma violência. Por fim, tem interlocução com a rede, porque no nosso trabalho a gente sempre vai dialogar com outras áreas e com outros serviços de saúde, educação, assistência social e políticas públicas, no intuito de construir uma rede de apoio para essas mulheres. Pode passar, Vicky. E vale dizer também que tudo isso só é possível a partir desse acompanhamento prolongado dos casos. Então, eu vou passar a palavra para a Vicky para ela falar um pouco mais sobre nosso trabalho na pandemia. Peraí, já coloco aqui, eu tô tendo um problema com os slides. Tudo bem. Bom, então, eu vou abordar um pouco mais das nossas atuações na pandemia, visto que o projeto se inicia em 2019, mas em vista que a pandemia se iniciou em 2020, a maior parte da nossa atuação foi nesse período pandêmico. O que torna a atuação bastante diferente do que como ela se dava inicialmente, né? Com o início da pandemia, houve a necessidade dessa tomada de medidas restritivas de circulação interna e internacionalmente. E sabe-se que existe, com essas situações de crise, vivencia-se um aumento, nota-se um aumento da manifestação de violência contra mulheres. O que implica no medo, a manifestação de incertezas, consequências desse isolamento físico, né? Essa restrição de mobilidade, ela tem implicações porque faz com que a mulher esteja com maior convivência com o agressor. Há também uma diminuição no acesso aos serviços, como as meninas já mencionaram, que acaba sendo um
um lugar de denúncia também, né, dessas agressões. E o não acesso ou a interrupção do acesso a serviços públicos implica nessa diminuição, nessa dificuldade de denunciar também casos de violência e agressão. Deixa eu passar o slide. E isso se comprova a partir desses dados que apontam que o Ligue 180, né, registrou um aumento de cerca de 17% do número de denúncias contra a mulher durante o mês de março, que foi esse período inicial. Isso comprova essa hipótese, né, do aumento de violência durante períodos de crise. E considerando isso que as meninas já falaram, assim, a condição de crise sanitária implica que as populações vulneráveis sejam mais afetadas. Esse agravamento da situação das mulheres migrantes, que devido a essa série essa somatória de opressões a que elas estão sujeitas, que elas vivenciam, são intensificadas nesse período. Visto ainda a questão da instabilidade econômica, o menor acesso aos serviços legais e de saúde, habitações em regiões periféricas, enfim, impede essa circulação, né, o aumento da circulação e a restrição àquele espaço. O desemprego, a dependência econômica, como inclusive apontam os dados das mulheres atendidas, né, que boa parte está em situação de desemprego. Então, o isolamento e a quarentena serviram ainda para a manutenção e ampliação desses comportamentos que poderiam ser previamente existentes, mas também oportunizam novas situações de violência. Dessa forma, vou falar um pouco sobre as ações que a gente desenvolveu na pandemia. E algumas das principais atuações é esse fortalecimento de redes, no sentido de rede entre instituições, entre ONGs, entre serviços, esse fortalecimento, essa ampliação das redes também. Devido à virtualidade, assim, do trabalho remoto, a gente consegue também ter uma comunicação com essas instituições. Mulheres na Delegacia da Mulher, principalmente para a realização de boletim de ocorrência, mas também no período pós-boletim, né, tem a entrevista, então a gente acompanha elas nesses momentos pós-agressão. Essa é a ideia, né, um acompanhamento continuado, não é necessariamente naquele momento de urgência. Além disso, o acolhimento e atendimento psicológicos, que essas aproximações com os serviços do território, acho que esse é um ponto crucial na nossa atuação, porque também se trata de inserir ela naquele território. Como a gente trabalha com mulheres que estão em diferentes regiões, parte da gente também entender o que é oferecido no serviço naquele território, naquele distrito, como igrejas, o CRAS, as UBSs que estão naquele território, para que ela seja inserida também nessa rede de serviços. Deixa eu ver o próximo. Então, vou dar um destaque um pouco a essa questão do trabalho em rede, em vista que uma das frentes de atuação do projeto mais recente tem se dado nessa articulação com ONGs e instituições religiosas como parceiras. E um exemplo disso é a ECD, que é uma instituição chamada Encontro com Deus, e onde ela se tornou, no começo de 2021, uma parceira do projeto, em vista de elas trabalharem e atenderem mulheres em situação de violência, e algumas delas sendo migrantes. Trata-se de uma instituição que faz esse acolhimento de crianças em situação de vulnerabilidade e mães, mulheres também, que estão em situação de violência.
E por conta disso foi estabelecida essa parceria na intenção de ampliar essa articulação em rede, né? Então, a gente trabalha com atendimento psicológico, mas também outra frente de trabalho é uma atividade voltada para a inserção, trabalhar a inserção no mercado de trabalho, trabalhar essas questões da violência que pode estar também presente nesse contexto de trabalho, e cuja finalidade é também possibilitar essa autonomia, né, essa emancipação da mulher nesse sentido. Fortalecer os vínculos também entre elas, através de processos mais grupais, né, dado que tem muitas mulheres lá, todas as atividades são meio que feitas em grupo. Outras articulações são com a Casa da Mulher Brasileira, a Caritas, a Pastoral do Migrante e o Projeto MOVE, que são organizações que normalmente nos encaminham os casos de mulheres que sofreram violência. E, por sua vez, a gente acaba fazendo a articulação com o serviço, né? Um exemplo disso foi o CRAM, que é o Centro de Referência em Atendimento à Mulher em Situação de Violência, lá de Foz do Iguaçu. Chegou esse caso lá de Foz. Então, também faz parte do trabalho fazer essa articulação com a rede que existe em outras cidades, assim, identificar esses pontos esses centros especializados para que a gente consiga fazer um atendimento mais diretivo, né, dentro daquele território, mais articulado, não fragmentado. Outro exemplo são a questão da defensoria pública, acaba sendo um serviço que a gente acaba recorrendo bastante, em vista das mulheres que fazem boletim de ocorrência, estão à procura de um advogado, né, para auxiliar no caso. O CRAS, principalmente, porque algumas desconhecem a possibilidade de auxílio, de benefícios que elas possuem na assistência social, se enquadrando quanto beneficiários desse serviço. Então, também faz parte do trabalho a gente possibilitar esse tipo de informação a elas. Uma coisa só que é importante lembrar é que essa parceria com a ECD, com a Encontro com Deus, a gente ampliou um pouquinho o público que a gente atende, porque nessa instituição a gente também vai se propor a atender mulheres brasileiras. A gente ainda não chegou a atender nenhuma, mas é um dos objetivos dessa parceria também, para que a gente possa atender tanto mulheres imigrantes, principalmente, quanto mulheres brasileiras, de acordo com os encaminhamentos. Isso. Acho importante só complementar também, frisar a importância do acompanhamento, assim, enquanto estratégia, porque a gente tem várias frentes, né, que trabalham com diversas demandas, são muitas demandas que chegam até a gente. Então, são demandas, né, por auxílio na busca por um emprego, auxílio na elaboração do currículo, mediação com assistência social, mediação com CRAS, informações sobre Bolsa Família. São muitas questões que chegam até a gente, que vão muito além da questão da violência em si, assim, de fazer um boletim de ocorrência. E o que une todas essas frentes, o que auxilia muito, assim, na questão dessas demandas chegarem até a gente conseguir trabalhar em rede essas demandas, é a questão do acompanhamento. Por quê? Porque, por exemplo, muitas mulheres que a gente começou a acompanhar em 2019 são acompanhadas até hoje. E várias das suas demandas, assim, vão acontecendo no decorrer, né, das suas vidas e inserção aqui no Brasil. Então, quando a gente faz esse acompanhamento mais prolongado, várias questões vão aparecendo, né? Às vezes a mulher não quer mesmo trazer, assim, o que está acontecendo, que está com alguma dificuldade, mas é nessa questão de mandar uma mensagem, assim, de entrar em contato, verificar se está tudo bem, que ela traz para a gente uma outra questão que aconteceu, muitas vezes relacionada à questão do emprego, né? Então, essa questão do acompanhamento é o que acaba unindo todas as frentes, porque daí se acontece alguma questão, né? Por exemplo, ela conseguiu um emprego, mas tem uma questão de violação do direito trabalhista, a gente já aciona a nossa equipe do direito. Então, muitas vezes o acompanhamento psicossocial, uma escuta psicossocial ou psicológica que a gente faz, né, é um espaço que possibilita o falar mesmo de outros
outras questões, outros problemas, e que então a gente encaminha para a nossa equipe de direito, ou a gente aciona a intérprete, né, a mediadora cultural, ou então a gente faz o encaminhamento para outras instituições, assim. Então essa questão realmente do acompanhamento é muito, muito importante. E só para também problematizar uma outra questão da pandemia, assim, é a questão da limitação da circulação nas fronteiras, o que acabou piorando muito a questão da regularização dos documentos assim dessas pessoas no Brasil, e que acaba, portanto, agravando assim essa situação de vulnerabilidade, porque sem documento piora ainda mais as dificuldades na busca por um emprego, assim. Então, realmente essa questão do documento é uma coisa muito séria, que é aparecido em praticamente todos os atendimentos que a gente fez durante a pandemia. Enfim, é um desafio que a gente está, né, tendo que lidar. Pode continuar aqui. Então, já passando para o último slide, vou só apontar alguns desafios que as meninas, de certa forma, já permearam isso. Então, uma das questões que a gente identifica é essa ausência de um serviço especializado, né? Apesar de existir a Casa da Mulher Brasileira, que tem a Delegacia da Mulher, não existe exatamente um serviço especializado, tanto que chega a nós, mulheres brasileiras, procurando por um atendimento psicológico, por um lugar para falar sobre essas questões, e pedindo ajuda mesmo, né? Às vezes sem imobilizadas, sem saber o que fazer, elas chegam até o AMAR e nos solicitam essa ajuda, não só psicológica, né, como foi pontuado. Outra questão é que em muitos desses serviços não é registrada a nacionalidade, então não existe ainda só uma subnotificação dos casos de violência, mas a ausência de um registro da nacionalidade da mulher que registra ou denuncia a violência. O outro ponto é esses aspectos culturais e linguísticos, e acho que é um ponto bastante importante que a gente está batendo nessa tecla, a importância do mediador cultural, que vê-se como uma participação definitiva para a nossa atuação, assim. Acho que ele começou com a inserção da Sbelline já em 2019, para fazer uma tradução, né, no momento do boletim de ocorrência, e acaba que muitos dos casos em que são mulheres haitianas, a gente necessita desse acompanhamento, dessa mediação, por causa do idioma, não unicamente o idioma, né? Tem várias questões culturais, que é o entendimento de mulheres de uma mesma cultura é completamente diferente. Assim, a comunicação, as referências culturais, e isso faz toda a diferença, tanto para que a gente consiga acessar essas mulheres, né? Que haja uma confiabilidade também. E isso tem sido bastante importante na nossa atuação. Infelizmente, a Sbelline não conseguiu estar aqui, porque ela tinha outro compromisso, mas é algo que é bastante importante da gente pontuar nesse trabalho. Visto que uma coisa que caracteriza também são mulheres que chegam ao Brasil recentemente e não puderam fazer a inserção nas aulas de português, né? Logo que as aulas de português não estão ocorrendo, os serviços estão fechados, então elas não têm a apropriação do idioma, então a presença dessa mediadora se faz ainda mais importante nesse contexto. Aí algo que eu queria concluir é falando como o AMAR em si, né, essa construção desse projeto, ele visa e objetiva também a construção de autonomia, esse fortalecimento de vínculos, esse fortalecimento de redes entre mulheres, e a prevenção e um cuidado, esse cuidado continuado, né, nessas diversas esferas da vida. E acho que era isso. Não sei, meninas, se vocês querem finalizar? Acho que só complementando isso que você falou por fim, assim, essa questão da rede entre as mulheres, né?
porque como são mulheres que, na maioria dos casos, não possuem uma rede ampla assim, de apoio nesse país, né, amigas, parentes, é muito, muito importante que a gente busque construir assim, espaços que possibilitem a união entre essas mulheres, né? Não apenas a criação de vínculo delas com serviços públicos, como delegacia, como CRAS, enfim, serviços de saúde, mas espaços que possibilitem a criação de vínculo e fortalecimento de vínculo entre elas, né? Entre as próprias mulheres, assim. Porque a gente vê que é difícil, assim, sair de uma situação de violência quando você está sozinha, quando você não tem ninguém para contar, quando você não, né, não tem ninguém para te ouvir na sua língua, ou não tem ninguém para se comunicar que vai te entender. Então, é uma questão super importante que desde o começo, lá na criação do Amar em 2019, a gente vinha pensando em construir um espaço para as mulheres, né, de atividade para as mulheres, mas não apenas um lugar para desenvolver atividades manuais, como bordado, coisas assim, mas também um espaço para discutir direitos, para discutir a saúde da mulher, esse tipo de pauta, assim. Então, infelizmente, a pandemia foi um complicador nesse sentido. A gente ainda está estudando as possibilidades de como fazer isso no cenário atual, como aplicar isso. Mas é uma das coisas mais importantes, assim, que a gente tem observado, né? Porque, no final das contas, como mostram os dados, são mulheres que estão quase sozinhas, assim. Ou que só vivem aqui com os filhos, no máximo com alguns parentes bem, né, específicos, assim. Então, queria terminar só pontuando essa importância, assim, da união entre elas, assim. Aí vou deixar o telefone de contato, tem o WhatsApp do Amari, nosso e-mail também, e no Instagram, principalmente, onde a gente divulga materiais informativos, também eventos, mesas temáticas, lives que estão circundando essa temática da migração, mulheres, não só sobre violência, né? Trazendo aqui o que disseram no chat, em BH a passagem também é um roubo, 4,50. E a Pri pontuou ali que o significante aliança, né, no nome do projeto, tem por objetivo promover o laço social entre mulheres migrantes e refugiadas. É isso. É sobre isso. Aqui as nossas referências. Parar de compartilhar. É isso, gente. Para o debate agora, né? Se vocês têm alguma pergunta, alguma questão, alguma reflexão, um comentário. Eu tenho duas perguntas. Vamos lá. A primeira seria com relação à rede de assistência social, né? Vocês comentaram que tem aí um contato com o CRAS e com o CRES, enfim, outras questões. Eu queria perguntar como que funciona isso com relação a pessoas migrantes mesmo, porque aí, né, no Paraná. Porque eu imagino que justamente por conta dessa questão da documentação, talvez esse acesso às redes seja complicado mesmo. E você tem alguma política específica para a migração do Estado? E a segunda pergunta tem a ver justamente com essa aliança, né, que vocês comentaram agora no chat. Se essas mulheres que vocês atendem, se elas se conhecem, se vocês promovem algum tipo de reunião com elas, talvez, ou se isso é um projeto que vocês pretendem para o futuro, ou se, enfim, se isso não foi pensado. E se foi pensado, como é que vocês fazem isso? Assim, como é que vocês organizam? acho que essa questão da assistência... desculpa, pode falar. A minha pergunta seria em torno assim. Foi muito importante ouvir vocês, né? É um projeto assim, de muita relevância. Se nesses atendimentos, vocês se depararam com o atendimento de alguma mulher indígena da etnia Aral? E a minha pergunta seria, assim, porque a gente está com o caso de suspeita de indígena Aral aqui sofrendo violência, né? Do próprio. E como é uma coisa muito nova, eu não sei como atender. Se dentro dessa cultura a violência é considerada, qualquer situação, né, é considerada violência,
e como atender casos de problema de indígenas, se vocês conseguiriam me dar esse feedback. Trocar essa experiência, sabe? Acho que a gente pode, então, fazer rodadas, assim, perguntas, só para... Porque a memória está ruim, daí às vezes a gente esquece os detalhes. Sobre essa questão de mulheres indígenas, no começo de 2020, a gente recebeu uma demanda, né, de acolhimento psicológico de uma mulher caigangue, e assim foi feito, né, eu fiz o atendimento, era uma demanda pontual, uma escuta pontual, assim, mas eu acho que principalmente, então a gente não trabalha, assim, não desenvolveu um trabalho voltado às mulheres indígenas, só que eu acho que principalmente é você buscar entender o que significa dentro da cultura dela, né, alguns significantes, algumas coisas que ela traz, assim. Então foi muito importante que naquele atendimento, né, fosse muito a gente perguntasse mesmo, né, mas o que isso significa dentro da sua cultura, né, e evitar trazer assim as nossas concepções, né, ocidentalizadas, enfim, brancas, sobre essa questão que ela nos trazia, assim, ainda que fosse, sei lá, fosse uma situação cotidiana, assim, que a gente, enfim, entra em contato, mas ganha contornos específicos, né, na cultura dela e, enfim, a gente sabe, né, no Brasil existem muitas culturas indígenas diferentes e às vezes, né, a mesma coisa vai ter significados diferentes, vai ter referências culturais diferentes. Mas isso também se aplica à comunidade de mulheres migrantes, né, às pessoas migrantes em geral, porque inclusive, né, uma pessoa que veio do Nordeste para cá, enfim, é sempre muito importante que retorne assim para essa pessoa, mas o que isso representa para você e não só para você individualmente, mas para o seu coletivo, né? Qual é o peso disso na sua cultura? Enfim, não sei se ajudou. Sobre assistência social, meninas. Era só para a gente trocar. Que bom. Sobre assistência social, vocês querem falar ou posso? Tá. Pode falar, amiga. Beleza. Sobre assistência social, assim, né? No momento a gente ainda não tem uma parceria assim com os CRAS, não tem assim uma presença enquanto projeto, enquanto instituição dentro dessa rede de assistência social. O que a gente trabalha muito é a construção de encaminhamentos e de estabelecimento de um contato de referência dentro dessas, né, instituições, por exemplo, o CRAS. Então, assim, sempre que a gente entra em contato com o CRAS, ou enfim, CREAS, a gente liga, né, a gente pergunta o nome da pessoa, a gente explica que a gente é um projeto, que a gente está atendendo um caso de uma mulher, né, que está em situação de vulnerabilidade, e a gente precisa saber se, quando ela chegar lá, ela vai ser atendida, se é preciso marcar um horário, que a gente falou, né, são mulheres que muitas vezes não têm, né, dinheiro para pegar um ônibus, assim, então ir até um CRAS e chegar lá e não ser atendida é uma coisa muito grave, sabe? Então, e que isso pode acontecer e acontece muito, né? Quando não se tem uma articulação bem feita, porque não é só encaminhar, né? Tentar entender quem que vai estar lá quando essa mulher chegar e se é possível ligar depois e perguntar como foi o atendimento. Enfim, é isso que a gente busca fazer, assim. Eu acho que você me perguntou alguma outra coisa sobre assistência social que eu não estou me recordando. Eu acho que era sobre se elas têm acesso, né, como que é o atendimento, assim. Agora na pandemia, isso tem sido assim, tem aparecido alguns problemas no acesso ao CRAS, assim. Aqui em Curitiba, pelo menos, não muito, mas, por exemplo, a mulher que não tem um CPF, né, ela tem o direito a acessar o CRAS, né, a fazer o seu cadastro único. Só que aconteceu já de chegar algumas questões para a gente de dificuldades para acessar o CRAS de outros lugares, assim, outras cidades, por não possuir o CPF, assim. Então, a gente, por mais que a gente não tenha, assim, uma estratégia já pronta para trabalhar com essas questões, esses problemas, a gente tenta, né, a partir dessa demanda que chega para a gente, a partir desse problema, tentar entender o que está acontecendo, assim. Entrar em contato com essa instituição, buscar entender, buscar se informar, e a partir disso a gente vê o que a gente consegue fazer.
Então, assim, tem tido, sim, problemas no acesso a serviços da assistência social. O que a gente observa muito, assim, é como as igrejas desempenham um papel fundamental na inserção dessas mulheres, né, no auxílio mesmo, à permanência dessas mulheres em seus territórios, né, seja com doações ou seja com a escuta mesmo, né, seja, enfim, com a possibilidade de criação de laços, assim. Nesse sentido, as igrejas, enfim, as ONGs de caráter religioso, de cunho religioso, realmente têm um papel muito fundamental. É por isso que também a gente trouxe que é importante a gente, nos atendimentos, buscar entender quais são as igrejas que essa mulher frequenta, né, que circundam ela ali, onde ela vive, quais são as ONGs que ela frequenta, enfim. A igreja realmente tem sido uma instituição que a gente busca, assim, não recorrer, mas pelo menos manter um contato, assim, nos apresentar, né, enfim, é uma coisa que tem funcionado. Agora, já assistência social, a gente, né, tem essa relação de encaminhamentos e de buscar se informar como é que está acontecendo as coisas, mas não é uma estratégia, assim, não é uma... Sobre essa questão da união entre as mulheres, vocês querem comentar, Lu, Vicky? Posso comentar um pouquinho sobre? Uma coisa que é importante pontuar é que isso é uma ação que a gente vem pensando aos poucos também. E ela também vem sendo dificultada novamente por conta da pandemia. Então, por enquanto, a gente vai tentando também o que está no nosso alcance. Por isso que a gente pensa muito na ação com as redes sociais. Porque a partir das redes sociais, desse contato, a gente também pode... A gente acredita que a gente pode promover esse vínculo de alguma forma, né? A gente percebe, por exemplo, que por mais que a nossa página no Instagram ainda não tenha vários e vários seguidores, ela já atingiu algumas mulheres migrantes que não são nem de Curitiba e que entraram em contato com os serviços a partir das redes, né? Então, por exemplo, no MOVE, a gente costuma realizar mais essas ações presenciais de encontro com os migrantes. Talvez, a partir do fim da pandemia, a gente também possa pensar nisso também. Mas, novamente, algo que ainda está em construção e algo que a gente reconhece como importante justamente para pensar no protagonismo dessas mulheres, né? Que não fique apenas a instituição ditando ações, ditando atividades, mas que essas mulheres também possam ter essa autonomia. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente vem pensando isso. A gente até chegou em fazer uma roda de conversa em 2019 ou comecinho de 2020, acho que foi ainda no final de 2019, assim, que foi super interessante, que aconteceu numa instituição que atende imigrantes e refugiados aqui em Curitiba. Foi uma roda de conversa em que, né, enquanto aconteciam os atendimentos psicossociais ali na instituição, a gente falava, olha, está acontecendo uma roda de conversa, se quiserem participar. Algumas mulheres foram, assim, e compartilharam situações de violência pelas quais elas passaram, mas violências não apenas, né, no âmbito doméstico, mas institucionais, questões de trabalho, né? A gente falou sobre os direitos delas. Então, assim, acho que a gente pensa muito em fazer algo nesse sentido, sabe? Algo, um espaço que elas possam falar, que elas possam trazer, assim, suas questões, mas que elas também possam ajudar umas às outras, né? Compartilhar situações, estratégias que elas criaram para lidar com essas situações, para contornar essas situações. Acho que é uma coisa muito rica, assim. E a gente até tinha pensado, porque tem um projeto de bordado, né, Vicky, ali da UFPR, que é o Entrelaços. É super legal esse projeto, assim. Porque se percebe, assim, que naquele espaço ali do Entrelaços, por exemplo, aparecia muita coisa, assim, no relato dessas mulheres, né? Porque ali é uma atividade que elas estão fazendo juntas e muita coisa aparece, assim, no cotidiano delas, problemas, família, mas também pequenas conquistas. Então, a gente ia pensar em fazer algo assim nesse sentido, sabe? Uma das limitações que eu acho que também existem por causa, no sentido da formação desse grupo, né, dessa grupalização, seria a questão linguística mesmo. A gente tem uma variedade linguística muito grande, mulheres que não falam português, que ainda falam crioulo, que falam somente o crioulo, e, portanto, seria difícil
grupalizar, assim. Talvez uma maior possibilidade de realização de grupos dessas mulheres se conhecerem seja através da instituição da ECD, que eu acho que já está firmado um certo vínculo, elas já se conhecem, acho que seria mais potente nessa instituição. E com relação ao Entrelaços, foi uma atividade que começou em 2019 também, se eu não me engano, que era esse bordado entre as mulheres, elas, através do desenho, fazerem algo que seja representativo para elas, teve toda uma construção do desenho que elas iam bordar. O que aconteceu foi com o início da pandemia, elas encerraram essas atividades, no entanto, elas mantiveram o vínculo pelo WhatsApp, através do grupo do WhatsApp. Isso manteve esse caráter de grupo, de vínculo entre elas, assim. Inclusive, por meio dessa vinculação dessas mulheres pelo grupo de WhatsApp, ainda manterem contato com professores de português, foi possível inserir elas numa arrecadação de cestas básicas. Então, é um auxílio que se estende, assim, também não é só o vínculo entre elas, mas foi possível oferecer cestas básicas, manter o contato com relação a elas e às famílias, às crianças. Então, foi bem interessante, assim. Oi, gente. Queria só fazer alguns comentários. Tem uma pergunta também. Primeiro, parabéns para vocês pelo projeto. É muito lindo tudo isso que vocês estão fazendo pelas mulheres imigrantes. Fico até um pouco comovida, assim. E aí a questão, acho bem legal essa parte, bem legal não, mas assim, bem interessante essa questão que vocês trazem sobre a violência, né, o aumento da violência doméstica na pandemia, porque fiquei pensando muito sobre isso, né, durante esse ano, que como para essas mulheres acaba se estabelecendo uma situação muito paradoxal, né, um dilema, assim, de assim, porque sempre o recomendado é você ficar em casa para se proteger de um vírus sério, e isso não necessariamente significa que ela está em maior segurança e, consequentemente, está em saúde, né, em situação de saúde. Então, isso é uma situação que é quase, assim, né, no contexto que a gente se encontra, é muito difícil contornar, né, qual é a escolha certa. E a pergunta que eu tenho é mais também sobre essa questão de redes, é uma dúvida que surgiu nessa conversa que vocês estão tendo agora, se existe algum coletivo de mulheres imigrantes em Curitiba ou na região sul, porque realmente eu vejo que aqui em São Paulo os coletivos e associações que a gente tem é incrível, assim, como elas têm vínculos muito fortes entre si, e aí elas acabam criando espaços delas mesmas, né, que elas fazem rodas de conversas, atividades coletivas, e elas conversam sobre a questão da autonomia da mulher, empreendedorismo solidário, diversas atividades, assim, produção de materiais sobre violência doméstica para distribuir entre elas. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né, se tem algum coletivo de mulheres imigrantes aí, como é que está a situação nesse sentido, né? É isso. Então, tem sim. A gente, inclusive, uma das estratégias assim, do projeto, quando começou a pandemia, foi divulgar os nossos materiais informativos que a gente está elaborando, né? E a nossa rede social também, em grupos de Facebook e grupos de mulheres, mas não só de mulheres, né? Também de grupo de haitianos em Curitiba. Enfim, a gente buscou vários desses grupos, assim. Existe sim, né? Só que em relação a um lugar físico, assim, um grupo que se encontra num lugar físico, pelo menos a gente não entrou em contato, assim, com um espaço desses, né? Principalmente pela questão de a gente ter começado a desenvolver essas estratégias de entrar em contato com esses grupos mais durante a pandemia, assim, no começo de 2020. A gente sabe que tem,
só que a gente não tem conhecimento, pelo menos, assim, de um grupo físico, assim. A gente, pelo menos, não entrou em contato, assim. Não sabemos se durante a pandemia as pessoas estão se encontrando, mas com certeza existe, assim, essa mobilização entre elas. Principalmente entre de nacionalidades, pessoas de uma mesma nacionalidade, assim. Né? O que a gente nota é que grupos específicos de mulher eu não conheço, mas a gente conhece as associações de nacionalidades. Tem duas principais aqui em Curitiba, que é a Associação de Estudantes Haitianos e a Associação de Congoleses de Curitiba. Inclusive, a Associação de Congoleses, ela é meio que orientada, coordenada por uma mulher, mas eu acho que como o grupo de mulheres mesmo, coletivo de mulheres, eu não conheço aqui em Curitiba ou no Paraná. Eu sei que em São Paulo tem alguns, mas aqui realmente não conheço. São essas associações mesmo, que são bem fortes, eles são bem ativos, inclusive, nessas promoções de eventos, de inserção também nas lives, eles estão super participando desses espaços. É isso. Dentro da universidade, assim, é que eu não sei se vocês sabem, mas não sei se foi dito ontem, mas a Federal tem alguns processos seletivos, né, voltados a imigrantes e refugiados. E a gente desenvolve ações de acompanhamento desses alunos, né, uma vez que eles entram, a gente faz esse acompanhamento deles, enfim, a gente tem um programa de acompanhamento acadêmico, enfim. E uma das estratégias, né, comecinho de 2020, vi que final de 2019, foi levar o debate sobre gênero, assim, em algumas aulas de português. Então, a gente, né, eles são muito unidos, assim, enquanto estudantes, tem os grupos do WhatsApp dos estudantes, eles se ajudam muito. E a gente também busca fazer algumas intervenções, assim, né, trazer esse debate, assim, para as turmas mesmo. Mas também, mais uma vez, daí isso foi um pouquinho complicado por causa da pandemia. O que a gente notou teve essa abertura em 2019 para a gente inserir essas rodas de conversa sobre gênero nas aulas de português, o que foi bem positivo. Conseguir conversar com os alunos sobre isso, entender a percepção deles sobre o que sobre as relações de gênero, sobre violência, sobre essas manifestações, e sobre manifestações diferentes de violência em diferentes culturas, em diferentes lugares, que foi bastante pontuado, né? A violência de gênero no Congo é muito específica e diferente da violência do Congo brasileira. Então, poder refletir isso com eles foi muito, muito positivo. Mas com relação a esses grupos e a questão da universidade que a Manu mencionou, tem duas estudantes da UFPR que são estudantes migrantes, e elas procuram, elas estão fazendo PIBIs, a gente chama de PIBIs a iniciação, o processo de iniciação científica, pesquisa também, e elas estão fazendo sobre a questão da maternidade, das relações de gênero enquanto estudantes da universidade. E está sendo um contato que está sendo feito principalmente da minha parte, assim, eu estou tentando fazer o contato, aproximar elas do Amar, para que a gente possa dar continuidade a esse projeto delas, assim. Lembrei disso agora. A gente percebe que muito dessa mobilização acontece dentro das universidades mesmo, né, como as duas apontaram. Novamente, a pandemia limitou algumas coisas, mas recentemente, por exemplo, teve uma roda de conversa com alguns estudantes migrantes, na qual eles compartilharam as experiências deles. Aí foi uma conversa mais geral, né? Tiveram vários presentes, mas, novamente, eu penso que nada impede da gente dar continuidade
a esse tipo de ação e fazendo esse recorte mais específico, né? De gênero, de violência, enfim. Mas a gente vem percebendo que, pelo menos na UFPR, existe uma mobilização bem grande por parte desses estudantes, inclusive essa união entre si, principalmente de estudantes das mesmas nacionalidades, mas também não apenas. Então, acho que é interessante pontuar isso mesmo. Inclusive, isso que a Lu falou, aconteceu uma roda de conversa esses dias sobre situações de racismo e xenofobia, que muitos das estudantes trouxeram, assim. Foi um espaço muito importante, assim, esse debate foi muito importante. E, mais uma vez, é importante frisar, né, que essas pessoas, essas mulheres, enfim, essa comunidade de imigrantes e refugiados, não estão só sofrendo essas violências, né, parados, tipo, quietos, não. Existe muita estratégia deles, né, entre elas, de resistência mesmo a esses processos de violência, de articulação entre elas, né, para resistir, para falar qual foi a empresa, o que fizeram comigo dentro da empresa, quais foram as violências que eu sofri nessa empresa. Então, assim, existe já muitas estratégias de resistência, né, dessas pessoas. O que a gente tem buscado, né, e a gente tem visto essa necessidade de como criar espaços para articular esses grupos que já estão, né, resistindo, já estão propondo, né, formas de enfrentamento. Então, como criar espaços para articular, né, esses grupos, essas pessoas, né, talvez pensar, né, tem um grupo dessa nacionalidade, tem um grupo dessa nacionalidade, que acontece todo mundo se juntar e unir, assim, os debates. Então, a gente tem visto essa necessidade também, né, e como articular essas lutas já existentes. A gente acaba tendo muito um papel de mediação nisso tudo. Exato. Alguém mais tem algum comentário, alguma pergunta? Só um comentário mesmo, que eu achei bem interessante a resposta de vocês. Eu vivi experiências parecidas em outro projeto, assim, que trabalhava com pessoas em situação de rua. E essa vinculação com serviços, assim, é realmente uma questão bem complicada, assistência social, assim. Às vezes é muito difícil estabelecer esse contato. E o contato entre as próprias pessoas mesmo, né? Esse papel de mediação é bem importante. E eu achei muito legal que vocês estão pensando isso, assim, em diversas formas, assim, né? Porque é justamente ajudar a articular essas lutas que já existem, né? Essas pessoas conversem, enfim, é muito interessante, assim. Gostei bastante do projeto de vocês. Obrigada. Uma coisa também que vale lembrar é que é um projeto que está em constante construção e articulação mesmo. Então, muitas ações a gente vem pensando e, por alguns motivos, a gente ainda não conseguiu aplicar, mas, enfim, é algo que a gente sempre tem em mente para ir desenvolvendo cada vez mais, porque a gente ainda está num momento, talvez num momento tão inicial, né, porque já é um projeto institucionalizado, mas ainda estamos nos nossos primeiros anos. Temos muitas possibilidades ainda, né? Ó, uma pergunta da Lorena. Bom dia, pessoal. Sou paraguaia, atualmente vivo em Pernambuco. Fico tão animada em saber que pessoas tão jovens estão preocupadas com essa realidade que bate na nossa porta diariamente. Parabéns. Aqui na minha cidade eu trabalhei junto à OAB como tradutora de venezuelanos. Super importante, né? Essa questão, assim, da mediação cultural mesmo, né? E da presença de pessoas migrantes e refugiadas dentro do projeto, né? Acima de tudo, assim. Porque a gente entende, né, que os serviços precisam envolver também o protagonismo dessas pessoas, né? Para não apenas se constituir enquanto um serviço voltado a essas pessoas, mas um serviço com essas pessoas, um serviço dessas pessoas, né? Então, fico feliz, assim, de ouvir isso, Lorena. Acho que a intenção é realmente ampliar, assim, essa ética, né? Aplicar essa ética mesmo. No momento, a gente tem uma mediadora cultural, né, haitiana, Isbeline. A intenção é que tenhamos pessoas de outras nacionalidades também, porque a gente vê que é isso, né? Se a mulher não vai ser ouvida, né? Imagine passar por uma violência, passar por diversos serviços diferentes e ninguém
escutar o seu lado da história, ninguém entendeu o seu lado da história, assim, porque não tem uma pessoa que fale a tua língua. É uma violência muito extrema, assim, que imagino eu que não deve nem dar ânimo imagine, de fazer uma denúncia, de ir recorrer a esses serviços. Então é uma coisa muito séria, assim, a presença dessas pessoas é muito importante para fazer esse serviço acontecer. É tanto que a gente estava conversando sobre a realização da relatoria, né, que é necessário ser feita, e uma das coisas que a gente estava pensando é sobre esse lugar do mediador cultural nas instituições, né, nos serviços. Até teve um período, eu acho, no governo Lula, que existiram migrantes enquanto agentes comunitários nos serviços das unidades de saúde. E isso a gente vê como uma potencialidade muito grande para esse trabalho, né? Através de realizações de capacitações para as pessoas que estão nos serviços, né? Capacitações para questão da migração, das questões culturais e linguísticas, mas não só isso, como a inserção dessas pessoas, dessa população nesses serviços, né? Então, lá na Delegacia da Mulher, eles contactam a tradutora juramentada e tal, quando é necessário traduzir no momento da entrevista, né, da audiência lá, que é realizada depois. Mas não existe uma pessoa fixa, né, nessa posição de tradutor, de intérprete ou mediador cultural. Então, é muito importante pontuar esse lugar, assim, oficializar, né, essa posição importante. E é uma das coisas que a gente estava discutindo ontem, dessa capacitação de servidores, a inserção também de imigrantes enquanto profissionais nesses espaços, é algo que é bastante importante, assim. Acho que... Opa, diga, Manu. Não, pode falar. Não, então, eu ia só dizer que caso não tivesse mais nenhuma dúvida do comentário, a gente podia passar para a parte das propostas, né, da relatoria. Então, se quiser comentar antes. Não, eu ia falar bem de uma outra proposta mesmo. Só sinalizando que o Gustavo comentou no chat, que também é uma forma de construir possibilidades de emprego para essas pessoas, o que é realmente verdade. Bom, a gente havia pensado em tentar construir junto, né, essas propostas não de intervenção, mas esses desafios, essas considerações que a gente tem a partir da discussão de hoje, e seria legal fazer isso conjuntamente, assim. A gente até já pensou em algumas ideias, mas eu acho que até elas seria interessante de discutir aqui com o grupo. Então, não sei, talvez seja interessante compartilhar o documento do que a gente já tinha anotado. Acho que foi isso que foi feito ontem, né? Vou só encontrar o documento aqui que eu havia escrito. E acho que também é muito importante ouvir de você, Lorena, né? Que você é paraguaia, vive em Pernambuco, né? Se faz sentido para você essas coisas que a gente pensou em propor, assim, né? Então, o primeiro ponto que a gente pensou foi essa questão de repensar as políticas públicas de cuidado e de proteção às mulheres no Brasil,
apontando para as particularidades dos casos de mulheres migrantes e refugiadas com atenção ao cuidado de saúde mental, que é aquilo que a gente comentou, né? Existem contornos da violência contra a mulher que as mulheres migrantes e refugiadas sofrem, que estão ainda dentro do âmbito da Lei Maria da Penha, né? Por exemplo, violência patrimonial, violência psicológica. Só que, por exemplo, não é muito debatido assim dentro dos serviços, né, da reabilitação à saúde da mulher, enfim, de proteção à mulher, e na própria legislação, que, por exemplo, você reter os documentos da mulher é uma violência patrimonial muito séria, no caso, uma mulher refugiada. Você reter o celular dela e impedir que ela converse com a única rede de apoio que ela tem é uma outra violência muito séria. E que muitas vezes as mulheres migrantes refugiadas têm dificuldade em ver isso, em nomear isso como uma violência, por mais que sintam o sofrimento, às vezes porque a lei não é muito clara sobre que isso também é uma violência, entende? E ela tem o direito de denunciar, né? É uma violência pela qual ela está passando. E por mais que ela sofra, é difícil reconhecer que é uma violência. Que realmente é um crime você tirar o meu celular e impedir que eu converse com a minha família. Você pegar o meu documento, a única coisa que eu tenho aqui. Então, acho que essa questão de repensar as políticas públicas, né, e a forma como elas são aplicadas também tem essa característica, assim. Aí, se vocês quiserem ir comentando, por favor, façam essas intervenções, fiquem à vontade. Aí, a segunda questão que a gente havia pensado é realmente essa formação técnica, né, para os servidores, possibilitando acolhimento e escuta qualificada com relação às questões que envolvem a imigração e esses serviços que compõem o atendimento às mulheres. Essa formação técnica não se restringe só à delegacia da mulher, ao caso da mulher brasileira, mas seria super importante a presença dessa formação, uma capacitação nos serviços de assistência social, ou mesmo nas unidades de saúde. Tem um projeto paralelo, que é o Caminho do SUS, que é coordenado pelo Departamento de Medicina. E lá um dos objetivos do Caminhos do SUS era realmente fazer uma capacitação técnica dos servidores das unidades de saúde. E, embora isso tenha sido ficado paralisado devido à pandemia, é uma perspectiva que eles têm no futuro, que pode ser que tem bastante um lugar importante, né? Por fim, então, a gente pensou nesse terceiro item, que são as campanhas de conscientização e criação de espaços que envolvam o protagonismo das mulheres migrantes e refugiadas, e com isso também fomentar a criação de serviços, redes, grupos e coletivos que possibilitem o desenvolvimento da autonomia e o fortalecimento de vínculo entre essa população. Foi mais ou menos o que a gente discutiu agora há pouco, né? Acho que contempla bastante essas ideias, essas propostas que passaram por essa discussão. Novamente, qualquer coisa a acrescentar, qualquer crítica, qualquer intervenção é super bem-vinda, porque a gente tinha pensado em articular isso que a gente havia pensado, desenvolvendo essa apresentação com o grupo. Então, enfim, se alguém quiser se colocar, sinta-se à vontade. Meninas, primeiro eu queria parabenizar a apresentação de vocês. Foi ótimo e as reflexões foram super importantes. E eu acho que as propostas contemplaram bem o que a gente discutiu e tangenciou super bem as discussões. Então, eu particularmente não tenho nada a acrescentar. Parabéns. Obrigada, Carla.
Eu fiquei pensando agora com relação ao que acho que foi a Tayara que falou sobre a questão do uso oral. Talvez uma questão a se incluir seja algo referente a essa diversidade étnica, né? Essa questão das especificidades de atender a população indígena oral, que não é algo tão frequente aqui no Sul, eu acho. Eu nunca havia atendido alguém, nunca atendi de fato alguém dessa. Assim, eu tô muito no estado, né? Lugar que eu falo, assim, o tato, gente, tem esses laços muito da sociedade civil. A gente, quando a gente recebe as demandas da sociedade civil, por lado da pertencer, eu para juntos e lado que não é eu nessa questão da não, para aprender. A gente tem recebido muita acesso ao SUS, inclusive eu guardaria o caso de quem é responsável no SUS, que é muito mais a gente parcial, mas com muita população que a gente tem essas assim, como é muito novo para a gente, muito novo mesmo. Assim, já é novo a questão dos imigrantes, né? Mas imagina essa questão dos indígenas no sabe? A gente tem uma coordenação que é de indígenas, mas não é o mesmo, não é o mesmo do indígena migrante, né? Não é o mesmo indígena migrante, tem as suas especificidades. Então, eu pensei em chegar dessas demandas para a gente por meio da sociedade civil, né? De uma suposta história de violência contra a mulher indígena no oral, pelo próprio, mas é violência ou não? Né? Como é que a gente considera? Seria mais essas questões assim. Aqui a gente tem a Lilás, um atendimento à violência no campo do SUS, né? Mas eu queria mesmo era de compreender, né? Legal, Tayara. No começo do que você estava falando, deu umas picotadas, eu não escutei muito bem, mas eu entendi essa parte final que você apontou. Mas é realmente algo a se pensar e existem especificidades mesmo, né, nesse atendimento. Até fiquei pensando agora como nosso posicionamento, muitas vezes, frente a situações de violência, pode ser muito autoritário, até no sentido de um silenciamento daquela cultura, de um apagamento da compreensão e referenciais que a pessoa tem. Então, é realmente preciso pensar. Aqui, o que a gente escuta de relato, né, assim, é que as mulheres estão indo por trânsito com os filhos, solicitar, trabalhar, pedir dinheiro, trânsito, para pagar as diárias, né, deles. Então, assim, eu não sei se a realidade do outro lado é assim, e isso também tem sido algo de intervenção com super. Então, entender também nessa cultura, pode compreender conhecimento, questão dessa intermediação, né? Intermediadores culturais nos serviços, né? Exato. E acho que isso que a Lorena está trazendo é super importante, né? Que a gente não pode converter eles à nossa cultura brasileira, por isso as intervenções precisam ser bem trabalhadas e estudadas. É isso, né? De você respeitar essa pessoa, a sua origem, e inclusive olhar para o seu trabalho de forma crítica, né? Entender que a gente também está sujeito a esses processos, né? E assim, papel quanto de ver a captação dos profissionais, né? Então, a gente entender esse processo
para aproximar da realidade deles, né, cultura deles, da territorialidade, né, mas vai esse conhecimento são adultos, né, como é a cultura deles, como que é próximo da individualidade, com respeito mesmo à interculturalidade. Mas era um pouco de... Tayara, cortou um pouquinho, mas eu entendi uma parte que você falou e me lembrou uma coisa muito importante. Sempre me recordo disso, uma professora da UFSC uma vez falou, os migrantes, eles vêm até a gente, né? Vêm até outro país, mas de que forma a gente vai até eles, né? Não é porque a gente é um serviço, né, que atende a população de imigrantes, refugiados, né, mulheres, que a gente está isento, assim, das nossas ignorâncias, dos nossos preconceitos, a gente não está isento de tomar como referência do outro aquilo que é referência para a gente. Então, de que forma a gente se desloca para essas pessoas? Né? De que forma a gente está disposta a estudar sobre o que está acontecendo nessa região onde essa pessoa vivia, que ela precisou sair de lá, qual é a sua língua, que língua ela fala, o que significam essas coisas para essa pessoa, para essa cultura dessa pessoa. Então, são coisas muito importantes e que se a gente não realiza essa atividade crítica mesmo, essa autocrítica, a gente também está sujeita a fazer uma manutenção, né, dessa violência, a desempenhar um papel violento mesmo na vida dessa pessoa. Uhum. Gente, em vista do horário, eu acho que a gente tem que encerrar essa mesa, porque o Alexandre tem que ir para outra, né? Tem uma mesa seguinte. Ele tem que abrir a sala e tal. Eu pedi para encaminhar para o fim, porque eu preciso abrir a sala. Tá, perfeito. Bom, então é isso, gente. Eu queria agradecer a presença de todos. A gente deixou o contato, acho que tem o WhatsApp. Vou deixar o WhatsApp aqui no chat e agradecer a presença de todos vocês. Obrigada pela presença de todo mundo. Foi muito bom. Obrigada, Lorena, né, por estar presente aqui. Muito importante, né, sua presença aqui. Todo mundo. E qualquer coisa, entre em contato com a gente, né? Se tiverem mais alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma sugestão, né? Obrigada a todo mundo também, tanto as pessoas que estão aqui quanto as que estão assistindo via Facebook. Muito obrigada pelos comentários, pelos apontamentos. Acredito que a Vicky tenha deixado aqui já o contato, mas vou ressaltar aqui o e-mail e as nossas redes sociais. Caso vocês queiram acompanhar a gente por lá também, seria bem interessante. Então, eu acho que é isso mesmo. Novamente, muito obrigada. Obrigada, gente. Bom dia para todo mundo aí. Valeu, gente. Obrigado pela atividade e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Bom dia, obrigada. Tchau. Bom dia, gente. Tchau. Tchau, gente.